Boa noite, começa aqui mais um Conversa Franca e hoje entrevistando José Alberto da Costa Machado. Você acompanha essa entrevista pelo BNC Play no YouTube e também no nosso BNC oficial no Facebook. E eu digo assim, Dr. José Alberto da Costa Machado é doutor em desenvolvimento socioambiental, mestre em engenharia de sistema e computação, graduado em administração de empresas, economista emérito e é professor associado no nível 4 do Departamento de Economia e Análise da UFAM. Também é diretor-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas. E eu vou ficar por aqui, doutor. O seu portfólio é o meu programa inteiro. Podemos ficar por aqui? Pode, tá bom. Vamos começar. E além de consultoria, conforme vai surgindo, consultoria da SUFRAMA, coordenador-geral da SUFRAMA, coordenador-geral, chefe de gabinete do governo do Estado do Amazonas, chefe de consultoria da Cefaz. Sinceramente, é uma honra recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite. É uma alegria grande para mim, para os que lhe acompanham ao vivo, e eu estou ao seu dispor. Está ao meu dispor? Nós estamos comemorando 51 anos de Zona Franca de Manaus. Surge no decreto 288, de 28 de fevereiro de 67, e chega aos 51 anos com a imagem desgastada e mal cuidada, não é? O decreto 9394, que agora dos concentrados, que reduz a alíquota do IPI de 20% para 4%, o senhor vê assim como um start de UTI ou é um recomeço para a Zona Franca de Manaus? Em primeiro lugar, eu suponho que não vai ficar em 4%, haverá um meio termo. Mas eu gosto de lembrar sempre que o IPI do concentrado já foi 40%. E esse estado que nós encontramos hoje foram negociações, fruto de outras alterações. A rigor, a maioria das nossas principais produtos, quando a Zona Franca iniciou, era em média de 35% a 40% de IPI. Com o tempo, esse IPI foi diminuindo e a Zona Franca foi se ajustando. Eu acredito que situações como essa trazem um desencontro, trazem um desconforto, mas elas são importantes, primeiro, para que nós encontremos outras alternativas. Primeiro, para que nós saiamos da nossa zona de conforto e procuremos outras alternativas para além daquelas que já estão instaladas no Polo Industrial de Manaus. Então, eu sou daqueles que entendo que a dificuldade acaba gerando inovações, possibilidades novas, e por isso nós haveremos de encontrar mecanismos para recolocar a Zona Franca em boa jornada. Então, cada dificuldade é oportunidade para uma nova fase. Pode ser assim, os ajustes da Zona Franca começaram dessa forma. Mas a gente já se depara com uma dependência econômica que deve ser modificada. Pois é. Surge aí o espaço para uma nova matriz econômica? É exatamente nesses momentos de dificuldades que nós precisamos pensar em outras alternativas, porque nós só temos essa dificuldade quando diminui a alíquota de IPI, porque os produtos que nós geramos no Polo Industrial de Manaus, eles são também produzidos no mundo inteiro. Nós temos que concorrer com eles no mercado nacional. À medida que nós estivermos fazendo produção de produtos que sejam baseados nas nossas potencialidades regionais, nós teremos mercados com menos competidores. E, por isso, os incentivos que temos serão muito úteis para chegarmos a esse mercado com um custo menor. E quando fala em mercado novo, eu quero lembrar que a Zona Franca surge em três espirais: o comércio, a indústria e o agropecuário. Esse mercado novo estaria direcionado para o agropecuário? Estaria direcionado para o setor primário, para o agronegócio? Por certo, nós ainda temos bastante a avançar na área agropecuária, como, por exemplo, o mercado de peixe, produção. Nós somos tipicamente vocacionados para a produção de proteína originária de peixe. Nós temos ainda setores que não estão contemplados nos nossos esforços produtivos atuais. Mas nós temos os setores, o setor mineral. Por razões históricas, como nós tínhamos a Zona Franca de Manaus, acabamos não investindo no setor mineral, quando o estado vizinho, o Pará, tem uma economia assentada essencialmente em base mineral. Mas temos outros aspectos, a parte de turismo, que é, digamos assim, serviços. Turismo, nós temos um potencial por natureza
para sermos destino de milhões de pessoas que no mundo procuram alternativas exóticas, como A Zona Franca de Manaus é uma espécie de pirâmide do Egito. E a gente não tem explorado isso. A Zona Franca de Manaus deveria ser considerado isso como atrativo para vir para cá. A Amazônia, eu me expressei errado. Perfeito. A Amazônia é uma pirâmide, é um cartão postal do mundo com uma pirâmide, como os sítios arqueológicos do mundo antigo. Exatamente isso. Eu ia dizer exatamente que a Zona Franca ela poderia servir como um aspecto exótico da Amazônia, questão, né? Em você ter uma indústria na floresta, uma indústria de alta tecnologia situada na floresta. Então, é uma experiência inusitada para um europeu, para um asiático, visitar a Amazônia e, ao mesmo tempo, verificar aqui indústria de ponta, produzindo produtos de ponta aqui na floresta. E temos novidade nesse campo relacionado ao polo digital, que eu posso falar mais adiante. Eu digo para o senhor o seguinte, o senhor fala da questão mineral. Isso não esbarra na questão ambiental? Não, nós temos aqui o Pará, que tem enormes províncias minerais, vive intensamente, como, por exemplo, a mineração Rio do Norte, com exploração de bauxita, bem aqui próximo de nós. Já está quase 40 anos. Já está 40 anos, ainda tem mais 50, 60 anos. Temos também bauxita em Juruti, também com grandes reservas. Não há nenhum problema. Hoje nós temos tecnologia para exploração de minério de uma forma bastante sustentável, bastante ecológica. Não é apenas nós, como tínhamos um motor gerador de renda aqui no nosso estado, que era a Zona Franca de Manaus, nós acabamos nos acomodando nesse setor e não procuramos outras alternativas. Acabou a Zona Franca de Manaus trazendo um comodismo muito forte e a gente, nesse comodismo, deixou de potencializar outros segmentos. Porque você, imagina, você tem em torno de 97%, 98% do ICMS recolhido pelo Estado, recolhido aqui na cidade de Manaus, de um grupo de empresas, que são 500, 600 empresas, em um espaço de 1.100 hectares, que são o polo industrial de Manaus. Se você inclui o comércio, você tem uma cidade, se você considerar os 10 mil quilômetros quadrados que nós temos em torno da Zona Franca de Manaus, você tem aqui um espaço geográfico pequeno de onde você tira toda a sustentação tributária do Estado. Então, para que o governo vai investir esforços em explorar mineral, não sei aonde? Está caindo da chuva, né? Para quem ia ao mar, né? Está caindo como chuva, num espaço pequeno. Agora, quando isso começa a ficar mais rareado, é bom que a gente... E aí a gente volta na questão política e histórica desse processo, desses 50 anos. Então, faltou, no seu entendimento, no nosso entendimento, teria faltado vontade política, teria faltado esforço nesse sentido? É absolutamente certo que faltou vontade política, esforço, mas, sobretudo, eu gostaria de dizer, Tomás, que o que nos falta, e ainda hoje é a grande carência nossa, é um plano estratégico, uma visão de futuro, algo que nos permita saber o que nós vamos fazer daqui a 4 anos, 5 anos. Nós estamos formando jovens hoje no ensino médio, jovens na universidade. Para que tipo de Amazônia nós estamos formando? Que tipo de indústria ou de atividade econômica esse jovem deve estar formado? Não existe isso. Você tem uma desconexão entre a formação da mão de obra. Para que tipo de produto nós estamos construindo o nosso aeroporto, nós estamos produzindo os nossos portos, as nossas vias? Nós não sabemos o que vamos fazer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quanto mais daqui a 10 anos, 20 anos. Então nós não temos uma ideia. O que mais falta para o Estado do Amazonas é uma agenda de futuro. E o que seria, nesse momento, um plano estratégico para o Amazonas? Porque a gente está vendo aqui que a Zona Franca de Manaus, ela arrecada muito, mantém o Estado, mas ela é um vetor da região inteira. É uma Zona Franca do Norte já, e não de Manaus, que ela escoa Belém, ela faz impulsionar o transporte a partir de Belém, que ela enfim, Manaus é a metrópole do Norte, onde tudo, quase, não tudo, mas quase tudo se encarrega para lá. Então seria um plano estratégico para a região amazônica inteira, no caso, não só para Manaus. O que seria um plano estratégico para a região? Eu acho que se nós conseguirmos fazer um plano estratégico para o estado do Amazonas... Já adianta muito. O resto vem como consequência. Porque a nossa grande questão hoje é que nós não sabemos
qual é o futuro da nossa economia. Não, se você perguntar, o nosso sistema estadual de planejamento foi completamente desarticulado. Até o final da década de 90, nós tínhamos um sistema de planejamento formado por instituições célebres como o CODEAMA, como o ICOT, como a própria CEPLAN, que tinha uma musculatura bastante forte e que faziam estudos e, de fato, planejavam o futuro com 10, 20 anos de antecedência. Tinham mapeados os cenários econômicos nos quais nós nos movíamos. De lá para cá, nós nos perdemos disso completamente. Nós vimos perdendo antes, mas na segunda metade da década de 90, esse sistema de planejamento foi completamente desarticulado. E hoje, nós não temos a nossa CEPLAN, onde nós temos técnicos respeitáveis, pessoas que têm tido empenho, mas estão completamente sem rumo em termos do amanhã. As próprias estruturas que, digamos, poderiam portar futuro, como a ciência e tecnologia, como a área de energia, foram também esvaziadas. Então, nós não temos instrumentos de planejamento, estruturas que planejem, que vejam amanhã o que vai ser para o ano. Nós não sabemos. Nós temos uma previsão de receita que está embutida no orçamento do Estado, que é uma previsão de receita feita na base da projeção. No ano passado foi tanto, então esse ano a inflação vai ser tanto e vai se fazer para amanhã. Mas a gente não sabe em que cenários econômicos nós estaremos vivendo no Brasil de amanhã. A presença e os desafios para a Zona Franca de Manaus, pelo menos 5 estão estatuídos, estão colocados à nossa frente, são inamovíveis e nós não vemos aqui nenhuma movimentação para tratar deles. Vamos tratar deles? Vamos lá. Um de cada vez. Perfeito. Bom, o primeiro grande desafio, eu diria que é de caráter tecnológico. Nós temos os nossos produtos principais, como áudio e vídeo, eles estão se transformando todos em bens de informática, já são bens de informática praticamente, e com bens de informática você pode produzir em qualquer parte do Brasil, usando incentivos que são similares ao nosso, né? Mas tem outro, nós temos a indústria 4.0, que requer para a produção um aparato tecnológico que nós não dispomos nos dias de hoje e que traz embutido a chamada impressão 3D, que é imprimir produtos à distância. Amanhã, nós não precisaremos ter aqui em Manaus, por exemplo, na indústria de 2 rodas, a indústria de autopeça, porque essas peças poderão ser impressas em São Paulo, em Recife. Uma motocicleta amanhã, e não vai ser muito distante, poderá ser impressa no local onde o consumidor vai consumir. Mas se a gente demora um pouco para a motocicleta, mas a TV não acontece isso, ou qualquer peça que tenha produtos plásticos. A impressão 3D, ela vem com o propósito de botar o produto, produzir o produto onde o consumidor vai consumir. Essa nossa condição de ter incentivos para uma área geográfica, ela vai ter um impasse legal muito grande, porque os nossos incentivos são para 10 quilômetros quadrados, para quem se instala aqui para produzir. E a indústria 4.0 vai permitir que você imprima esses produtos de qualquer centro mundial para entregar onde quer que seja. Portanto, uma questão tecnológica. Já está no conceito de produção globalizada. Globalizada e tal. E, por último, ainda, em um dos outros desse desafio tecnológico, são os avanços que nós estamos fazendo na direção, por exemplo, dos motores elétricos para motocicleta baseada em motores elétricos. Já nós teremos uma exigência global, por conta de ambiente e tal, de as motocicletas só usarem o motor elétrico, que nós não temos produção aqui. Quem produz de forma em grande escala é a Índia e possivelmente a China, que vai também produzir e tal. Então, nós temos impasses tecnológicos que colocam-nos na berlinda em relação a esse amanhã, que não é amanhã, não é daqui a 10 anos, é daqui a 5 anos, 3, 4 anos. Amanhã é hoje. Né? Amanhã já está agora. Hoje, isso do ponto de vista tecnológico, mas tem problemas fiscais, problemas políticos, que posso avançar se você entender o último. Estou aqui para lhe ouvir. Problema político nós temos, primeiro, um problema mercadológico. Nós temos cada dia mais a China, a produção asiática, tem dificuldade
de colocar seus produtos nos Estados Unidos e na Ásia, e ela se volta para esse mercado emergente, como a África e a América Latina, e quer transformar esse mercado em mercados cativos. Então, cada dia mais, eles barateiam seus produtos, ampliam a escala e direcionam para o nosso mercado. Então, a nossa produção aqui tende a concorrer com eles. Até hoje, ela tem sido boa em concorrer com produtos asiáticos, mas eu não sei até quando. Há um segundo problema, que são produções localizadas ao lado do nosso principal mercado destinatário, que é, por exemplo, Paraguai. A indústria do Paraguai já foi há muito tempo a chamada maquila. Hoje eles têm uma política econômica bem organizada, têm governos mais firmes, mais sólidos, e digo mais, e tem hoje condições da sua mão de obra que estão melhores do que a nossa. Quem assiste a CNN regularmente no dia de tarde pode com certeza encontrar propaganda das condições de vida que Paraguai hoje tem. Então o Paraguai está a 2 horas, um pouco tempo, dos grandes mercados consumidores nossos, e a toda hora estão chamando indústrias brasileiras para irem lá conhecer as suas condições de produção, logística, mão de obra, tributação baixíssima. É um país de fronteira praticamente aberta, tributária, né? A Mercosul completamente aberto para eles. Então nós temos esse problema de natureza mercadológica, mas temos também... Mas eu vejo isso aí, falta... o mercado está aí, eu acho que falta uma política, falta visão política para poder abarcar esse mercado. Se você vai concorrer com o incentivo tributário do Paraguai, concorre com o incentivo tributário brasileiro. Pois é, mas aí... Se você concorre com a logística do Paraguai, concorre com a logística brasileira. E a nossa logística aqui, a gente vê que, se for pegar a Zona Franca de Manaus como exemplo de logística, eu não posso tratar dessa questão. Não só a logística, todos os custos de produção. E isso inclui custo de comunicação, a infraestrutura nossa, a armazenagem, além do processo de transporte. E hoje, um item que é relevante no transporte de carga aqui, não é só o frete, mas sim a segurança do frete, que hoje tem sido bastante intenso. Agora, tem um problema de natureza política mais sério, que é, primeiro, o governo federal ele tem um déficit fiscal muito grande, e déficit fiscal você só resolve com duas coisas, aumentando imposto ou aumentando receitas ou diminuindo despesas. Para aumentar a receita, você tem que aumentar imposto. E aumentar imposto na carga brasileira já é muito alta, é difícil considerar essa possibilidade. Você vai quebrar o cidadão. Vai quebrar o cidadão. A outra alternativa... Também quebrar as empresas. Né? Também. Diminuir despesas, com esses cortes que o governo Temer fez, esse teto de gasto, as despesas já estão cortadas bastante embaixo. Só resta uma alternativa, é cortar subsídio. Então, dos 350 bilhões de subsídios que o país tem, eles vão entrar aí para diminuir o déficit fiscal. Aliás, semana passada foi editado um decreto, que você tem conhecimento, constituindo um grupo para fazer o estudo do subsídio, incluindo a Zona Franca de Manaus. Então, a Zona Franca de Manaus, ela vai ter, com certeza, seus subsídios impactados, eu não tenho dúvida disso. Então, esse é uma questão desafio de natureza política. Mas tem uma outra de natureza ideológica, política ideológica. Os principais formuladores da política econômica do atual governo, do governo eleito, Bolsonaro, eles são todos liberais. E numa política econômica liberal, sem entrar no mérito, subsídio, incentivo é palavrão. Então, instrumentos como a Zona Franca de Manaus passa longe de qualquer... Está na alça de mira do general. No general não, mas do economista. Nesse caso, o general é que vai nos liberar, porque eu costumo dizer quando estou conversando, olha, a Zona Franca foi criada pelos militares e vai ser defendida pelos militares. Exatamente. E um dia desse, professor, a gente vê a quase indicação de um militar. O que poderia ser, na semana passada, uma coisa ruim, já foi alvissareiro, não foi? Quase um militar pela questão tradicional. Um produto dos militares, que é a Zona Franca, poderá ser defendida pelos hoje militares. Nós temos generais em torno do presidente eleito que quase todos serviram na Amazônia e foram comandantes militares na Amazônia. E o que se cogita, obviamente, eu não estou indicando, não estou dizendo, mas ao que parece, teremos gerente de área federal aqui
na Amazônia. Surgiu o nome que eu não vou colocar. O exato. BNC já deu esse nome. Exatamente. E nós não vamos especular mais tanto assim. Exato. Porque a gente pode até estar contribuindo para isso. Mas que, de qualquer maneira, está na mesma vibe dessa... Eu vejo assim, né? Se a gente for analisar com frieza, o projeto dos militares que ultrapassou as décadas foi esse aqui. Foi, na Amazônia. Então, acho que pode chiar quem chiar. Vamos sair do técnico, do científico, vamos para o lugar comum. Salvem seus filhos, né? E eu estou conversando aqui com o doutor José Alberto da Costa Machado. Estou conversando, não, estou tomando uma aula, e uma aula que eu gostaria de transmitir com vocês, pelo Facebook BNC, não é? Estamos ao vivo, são exatamente em Manaus, 19 horas e 20 minutos, e eu vou abrir aqui o nosso rede social e conversar com os nossos internautas o que eles têm para nos dizer. Doutor, sobre a questão ambiental, vamos lá na questão ambiental. E eu vou aproveitar também, alguém falar aqui sobre desenvolvimento sustentável, vamos tratar disso já. Desenvolvimento sustentável e meio ambiente. O desenvolvimento sustentável é uma saída, é a única saída? Bom, em primeiro lugar, a sustentabilidade da economia é um item que entrou na agenda da sociedade e que não vai sair mais. Sim. O que a gente precisa é saber os caminhos. Eu, sem aqui ter nenhuma petulância, minha tese de doutoramento foi exatamente propor métricas para medir o que é um processo econômico sustentável, né? Então, nós vamos ter, com certeza, daqui para frente, formas cada vez mais consistentes de medir o que é um processo sustentável ou não. Quanto a isso, eu não tenho dúvida que a sustentabilidade da economia tenderá a ser cada dia mais na agenda nossa. Para ser sustentável, tem que ser bom, tem que entrar naquele tripé. Eu acho que... sociedade, o que é bom para o povo, o que é bom para a economia, o que é bom para a natureza. Exatamente isso. Se desequilibrar dos três, não é bom. Quer dizer, então vamos colocar aqui sim, por bem claro. Um projeto ser sustentável lá no interior, ele tem que ser bom para o caboclo, ele tem que ser bom para a natureza e ele tem que ser bom para o Estado economicamente. Não sendo isso, isso aqui é o lugar comum, é o mais simples. O mais simples que a gente pode dizer, é a possibilidade de alguém viver com dignidade, com qualidade de vida, tendo produção econômica, ou seja, vivendo o fruto do seu trabalho, que seja valorizado e que não destrua a natureza. Porque quando você destrói a natureza, por exemplo, o nosso caboclo, se nós estivermos ouvindo, em determinado momento nós introduzimos criação de búfalo nas várzeas amazônicas. Foi um excelente no primeiro momento, mas o búfalo chega e vai destruindo todo tipo de árvore, de capim que ele encontra, e quando ele é um predador, né? É um predador. Quando é no dia, na enchente seguinte, as árvores de catauari, de jauari, já não ficaram mais, e consequentemente o peixe não vem mais. E não vendo o peixe, você não tem um dispersor ecológico, que o peixe faz isso, e, portanto, aos poucos, as restingas da várzea vão ficando completamente desertas. Então, não adianta você ter uma dinâmica econômica que produza riqueza no ano, 2 anos, mas que destrói a possibilidade de seguir produzindo Então, não riqueza. é sustentável. Não é sustentável. Né? E sobre a questão do desmatamento, essa aqui vem da minha redação, é nossa. O senhor também é autor do livro Instrumentos Econômicos para a Proteção da Amazônia, traço a experiência do polo industrial de Manaus. E aí vocês traçam todo um panorama de que o desmatamento e tal. E esse livro foi em 2005 ou 2006? 2006. 2006. Mas se mantém atual. Pois é. Se mantém atual. E manter a floresta em pé já é um ganho da Zona Franca de Manaus, mas não é o principal. Pois é um ganho, mas esse ganho precisava ser metrificado, precisa ser precificado para poder dizer para as autoridades, olha, nós estamos tendo uma renúncia no uso dos recursos naturais que essa floresta representa, mas não temos um retorno econômico. A contrapartida para o cidadão. A contrapartida para o cidadão. Porque a Zona Franca de Manaus, ela empobreceu deverasmente algumas regiões do estado do Amazonas. Totalmente, porque do ficaram Pará, dependentes. E do Pará, porque o norte do Pará migrou para cá, boa Perfeitamente. parte. Então, inclusive a questão da segurança da carga é nesse trecho de migração.
para Amazonas, que está faltando o governador dos 2 estados prestar atenção, que isso aí é bom para os 2 estados, e trabalhar a questão da segurança da navegação. E exatamente a Zona Franca, com esse êxodo todo para a capital do Amazonas, não é? Essa globalização de Manaus, acabou deixando o interior desguarnecido do seu crescimento econômico. Você teve 2 movimentos importantes. Primeiro, um movimento na direção da capital e o segundo, o direcionamento da área rural para a sede dos municípios. Para a sede dos municípios. Esvaziando, portanto, também... Na realidade, todo mundo queria ir para a urbe, que fosse a metrópole ou qualquer urbe. Exatamente. Na hora que você produz, coloca... Deixa eu baixar aqui, que nós estamos ao vivo aqui nos 2 canais. E eu estou pegando as perguntas para o senhor. Vá falando, por favor, que eu vou anotando aqui. São muitas. Na hora que nós fizemos essa migração da área rural para a sede dos municípios, nós deixamos desguarnecido aonde nós produzimos o alimento. Exatamente. Aí acabamos tendo que comprar frango da Sadia ou farinha do Paraná, que é o que acontece nos dias de hoje. Quando Cheiro verde do Ceará. Não é? Cheiro verde do Ceará e tudo. Nossas potencialidades na região continuam potenciais e pouco efetivas, né? E as questões climáticas e ambientais? Além dessas, eu digo assim, a questão do desmatamento, essas questões que estão ligadas a um discurso aquecimentista internacional. Existem alguns climatologistas que discordam da ideia de aquecimento global, não é? Então, diz que quer conversa para boi dormir, não sei o quê. O que há de concreto nessas afirmações acerca de que o aquecimento global é uma ideia para assustar em virtude das quebras de patentes? Olha, os indicativos que nós temos, os relatórios científicos que nós temos disponíveis pelo painel do clima e por todas as instituições que têm seriedade no trato dessa questão, eles não deixam dúvida de que nós vivemos em momentos arriscados no planeta Terra. E as evidências estão aí, com os degelos na Groenlândia, com uma série de ilhas que antes eram paraísos belíssimos, hoje estão sendo envolvidas pelo mar. Agora, recentemente, nós tivemos em Veneza, a Praça de São Marcos e várias áreas bonitas de Veneza sejam inundadas em momentos difíceis, indicando que nós não estamos diante de evidências místicas, nós estamos de evidências concretas. Agora, obviamente, nesses grandes movimentos, aproveita-se para colocar de carona interesses de caráter corporativo, de caráter de determinados segmentos empresariais que têm maior poder de barganha. Então, eu diria o seguinte, que nem devemos diminuir o que o planeta vive em termos de risco, só verificar os grandes tufões, a presença desses tufões que assolam a costa dos Estados Unidos e até a costa brasileira nos últimos tempos, eles têm sido em cada ano muito mais intensos. Quando você olha o relatório de indenizações das empresas de seguro nos Estados Unidos, das empresas internacionais, você verifica claramente que a cada ano sobe o preço do seguro, porque se torna mais arriscado produzir coisas por conta desses eventos extremos climáticos. Então, não há dúvida de que nós temos isso colocado na nossa agenda. Agora, por outro lado, nós temos que verificar o que vem a reboque disso que é uma realidade. Os interesses que vêm, interesses políticos, interesses geopolíticos, interesses de natureza meramente econômica, determinados segmentos que querem se hegemonizar como alternativas, ideológicos. Essa agenda ambientalista, no Brasil particularmente, ela foi, digamos assim, sequestrada por aqueles que se chamam de esquerda, mas que ela não é uma agenda específica do ponto de vista ideológico, ela é uma agenda civilizatória. Mas, certamente, quando discutimos dela, nós acabamos embutindo uma série de outros vieses ideológicos. A gente tem umas questões que ninguém pode levar em conta. Os desafios do milênio são concretos. Os desafios do milênio são concretos. O que a gente especula, que eu estou debatendo com o professor, aproveitar essa sumidade no assunto para extrair o máximo, é alguns mitos que se fala acerca da questão climatológica. Por exemplo, a chuva não chove aqui porque
tem floresta, mas sim, a floresta está em função da chuva. Uma está em função da outra. Quem está em função de quem? A floresta está em função da chuva e não o inverso, né? O mar avança sobre as cidades, assim como avançou nos arrecifes faz muito tempo. É como uma questão, num lugar ele avança, no outro ele retrai. Vamos falar dos sacados e dos arrombados. O que é isso? Você que está me assistindo agora. O arrombado, o rio da Amazônia, em processo de formação, milenar, ele muda o curso, pega um S, que é uma curva, e traça uma reta. O lugar onde passa a ser o curso do rio chama-se sacado. O lugar onde era o curso do rio, aliás, sacado, está o inverso. O lugar onde vira o lago é o sacado, e ele arromba, é a linguagem do caboclo, arromba, fazendo o percurso no caminho novo. Essas questões, elas são milenares, não estão ligadas ao clima, não é a mesma questão do mar e do derretimento das geleiras? Não, olha só, no nosso Eu caso, expliquei nós vemos, direitinho, né? explicou ótimo. No nosso caso, esse fenômeno que você está se referindo, eles ocorrem com o mesmo padrão todos os anos. Sim. Então, são belos momentos. Quem não conhece o nosso rio, você que é de Juruá, mas conheço o Baixo Amazonas e conheço bem O essas... senhor conhece bem toda a região norte e alguma coisa do exterior. Certamente Porque por conta das... se eu não fizer essa correção mal educada da minha parte, eu não vou poder explorar mais coisas aqui. Não, mas então, esses são fenômenos belíssimos que se repetem com um padrão similar todos os anos. Não é o que ocorre nos oceanos, não é o que ocorre com essas evidências que nós havíamos nos referido. Isto é uma realidade que, obviamente, nós vamos ter que lidar com ele. No caso da Amazônia, para os internautas, um dos melhores textos, além de outros textos científicos mais pesados do ponto de vista de fundamentação e de tecnicismo, mas um relatório que, aliás, chama-se relatório mesmo, né? Chama-se O Futuro Climático da Amazônia. O Futuro Climático da Amazônia é uma espécie de relatório produzido por um pesquisador que foi do INPA e agora está no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisa, no INPE, espaciais, exatamente, certo. E que ele reuniu todas as pesquisas que existem até o momento, até 1 ano e meio atrás, sobre a Amazônia, para poder oferecer o que de fato é concreto em torno da relação Amazônia com o clima. Uma das coisas que ele revela de forma espetacular, que você mencionou en passant, mas que é intuitivo, é que essa simbiose entre a umidade que vem do mar e a floresta amazônica, um dependendo do outro, a floresta funcionando como uma bomba de sucção dessa umidade, e ao fazer essa bomba de sucção, acaba produzindo as chuvas que, consequentemente, potencializam a capacidade dela de ter mais poder de sucção. À medida que isso não possa ocorrer, nós vamos ter, com certeza, deserto na região. Na hora que nós retiramos, deixa de acontecer. E que hipótese aconteceria a desertificação? À medida que você for diminuindo... Mas vamos colocar isso em termos bem didáticos. Olha, à medida que nós formos diminuindo, porque a floresta ela funciona como um sistema. Enquanto ela tem um determinado tamanho, uma determinada escala, ela é muito resiliente, ela mantém as suas funções de regeneração. Há um determinado momento, o INPA tem uma pesquisa chamada Fragmentos Florestais, que mostra a capacidade de determinado fragmento de floresta de manter intactos as suas funções ecológicas em todos os sentidos, né? Então, tem um determinado nível em que a floresta, os modelos mostram que a floresta começa a perder a capacidade de atrair umidade, de atrair chuva, e é nesse momento que nós começamos como todo organismo vivo, a floresta, assim como a gente, se debilita. Exatamente, vai perdendo sua capacidade. É isso que chama-se sistema, né? Exato. É uma coisa sistêmica. Exatamente. E eu converso com o doutor José Alberto da Costa Machado, que é doutor em desenvolvimento socioambiental, e eu aproveito para tirar algumas coisas aqui do meu lugar comum, e mestre em engenharia de sistemas de computação, graduado em administração, economista emérito, e professor, doutor, consultor, chefe de departamento, etc. E eu aqui estou no BNC Play,
no YouTube e no Facebook BNC, aproveitando essa delícia de conversa com este cidadão amazônida que conhece tanto sobre a gente. Eu digo assim, uma coisa, o discurso ambiental não contribui para a perpetuação da miséria do caboclo? Não, exageradamente. Mas aí é que está a novidade. É isso que eu acho que o nosso... Eu acho que a perpetuação da miséria dos caboclos e da dificuldade nossa, ela é mais decorrente da esperteza dos políticos que estiveram no comando do nosso estado e da Amazônia durante esse tempo todo. Eu disse contribui, não disse que é determinante. Pois é. Porque é nesse ponto que nós temos que fazer valer isso como um capital político nosso. É na hora que nós temos esse papel, temos essa importância, não faz sentido que o nosso caboclo, que o nosso povo amazônico fique sem a capacidade de sobrevivência com qualidade de vida. Não é sobreviver simplesmente. Normalmente as pessoas falam de forma romântica da vida simples do caboclo. A vida do caboclo é simples, mas ele precisa sim de telefone celular, ele precisa sim de comida adequada, ele precisa de escola, ele precisa de televisão, ele precisa das mesmas bênçãos que a civilização fornece para quem está na cidade. Então, manter a sua vida simples não quer dizer mantê-lo simplório, não quer mantê-lo com mendicante, mínimo, mendicante. Nós temos efetivamente esse potencial. O indígena não sabe só fazer cocá, por exemplo. Exatamente. A gente estava dançar e tocar flautinha. Falando do cacuri, que é o início da produção em tanque. Né? Essa sabedoria de produzir peixe em tanque, a gente aprendeu com os nossos antepassados no cacuri. Exatamente. O que o indígena passou para o nordestino, e o nordestino foi passando até chegar. Hoje a gente produziu, o senhor dava um exemplo fantástico da criação lá do pescado, do manejo de pescado. Hoje o manejo de pescado em pequenos tanques, em várzea, que serve tanto para terra firme, para a época de seca, quanto para a época de cheia, essa é uma realidade que eu já vi concretamente em vários locais e que poderia, se disseminado, nós substituirmos as nossas tão sonhadas criação de gado por criação de peixes, né? E fazendo... Em ambiente natural... Tendo fazenda de peixe, exatamente. O mínimo impacto, porque dá um impacto. Mas o mínimo impacto, e isso é que é sustentabilidade. Isso é que é sustentabilidade, não tenha dúvida. E nós precisamos ter escala para isso. Escala quando você tem muita gente produzindo, ainda que pouco, na sua gleba, mas muito. Eu não sou contra a criação de gado no interior. Criação de gado em pequena escala, porque o gado no interior, para aqueles que conhecem bem a nossa região, sabe que ele é parte da paisagem. Dificilmente uma casinha que não tenha umas 20, 30, umas 50 cabeças de gado para tirar uma tipuca de manhã cedo, produzir um queijo, fazer algo... Eu sei o que é tipuca, mas nós estamos aqui ao vivo no BNC para o mundo inteiro. Os nossos internautas... Então, deixa eu dizer para os internautas uma enorme consequência da nossa dificuldade aqui com a floresta. Se nós não tivermos a compreensão das políticas públicas brasileiras para manter a nossa floresta em pé, mas com qualidade de vida, com geração de renda aqui, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, devidamente protegida nos seus potenciais, o que acontece? A umidade que vem do oceano passa, hoje, bate nos Andes e desce na direção do sudeste, se transformando em chuva lá. À medida que nós tivermos um problema nas nossas florestas aqui, as crises hídricas do sudeste brasileiro se transformam em verdadeira pandemia, eu posso garantir para você. Ou seja, se você olhar nessa zona do planeta, só no Brasil, essa é uma área de produção agrícola intensa. Olha, a África, a Namíbia, o deserto, todas elas não produzem. Por quê? Porque não tem chuvas, não tem precipitação suficiente de água. E o Brasil tem, por uma razão simples, pela função que a Amazônia tem, de permitir com que a água, os chamados rios voadores, caminhe na direção até as encostas dos Andes e de lá desçam para o Sudeste. Por isso, para o seu internauta paulista, a chuva que você recebe aí, muitas vezes... Nós estamos dando de graça aqui nós estamos dando de graça para você. E olha lá, se nós não tivermos como manter a Zona Franca de Manaus para que ela possa continuar gerando economia na região, nosso caboclo retorna para a floresta e vocês poderão ter problemas sérios
na fornecimento de água e nas crises hídricas de vocês. Para finalizar esse papo gostoso, muito bom. Professor, a relação custo-benefício da ONG vale a pena? De algumas ONGs? Depende. Esse caminho o Brasil enveredou, não abriu muito para esse caminho? Depende, nós temos ONGs extremamente sérias, internacionais e nacionais. Eu não vou me deter às internacionais, mas eu vou me deter às nacionais. Nós temos aqui, não chega a ser uma ONG, porque ela é uma fundação, mas me permita citar, a Fundação Amazônia Sustentável faz um belíssimo trabalho em prol do ambiente, em prol do nosso caboclo, em prol da nossa cultura, entregando resultados concretos para a sociedade. Agora, recente, nós acabamos de fundar um tipo de ONG, chamamos Conselho, que é o CODESE, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Estratégico e Sustentável de Manaus, que é uma proposta para fazer com que a sociedade civil tenha uma agenda que seja a parte do poder público, a fim de não ficarmos só na dependência do poder público. Eu diria, então, que as ONGs é um instrumento pelo qual a sociedade civil, nacional ou internacional... Mas, de certa forma, elas não tutelam o caboclo. Tem ONGs aí que tem a pretensão de ensinar o caboclo a ser caboclo. Bom, essas aí... E acabam tutelando o caboclo de tal forma que ele perde a sua condição de subsistência. Essas aí, elas não sobrevivem 2 temporadas. A gente joga... No... Essa não sobrevive 2 temporadas. Eu assisti... por aqui essa coisa de ONG. Eu assisti uma querendo propor, ensinar em Parintins o caboclo a como pescar pirarucu. Não, então, então, por isso... Agora, nesse tempo que lhe falta, eu gostaria que nos falta... Mas ainda tem uma perguntinha para dizer. O senhor acrescenta essa aí com mais uma coisa. A perspectiva que o senhor tem para o novo Amazonas, com o novo governo e com o novo Brasil. Acrescente o seu tópico e mais esse aqui. Começo pelo Amazonas. Nós tivemos recentemente a realização, uma semana atrás, da primeira feira do Polo Digital de Manaus. Você pode não ter estado lá, mas seu internauta foi, tenho certeza. Uma feira do Polo Digital que foi capaz de mostrar para a sociedade amazonense que nós temos um ecossistema baseado em economia digital, extremamente pujante aqui em Manaus. O que precisa é da governança, da integração a ele, e eu acho essa grande novidade nossa nos últimos tempos. A possibilidade de nós termos em Manaus uma frente nova de economia baseada em produtos e serviços digitais, que reúne hoje pelo menos uns 20 institutos de pesquisa tecnológica, pelo menos umas 50, 60 startups que estão se transformando em empresas de grande valor no mercado e um conjunto de outros atores que foi possível lá. Para nós foi uma surpresa, nós estimávamos um público de 2.500, quando chegou com 5.500 nós tivemos que fechar as inscrições e num dia lá nós tivemos que chamar a segurança para impedir tumulto na porta. E fomos capazes de ver, portanto, que nós temos aí o Polo Digital de Manaus, que está sendo conduzido pelo CODESE, essa instituição que eu me referi há pouco, que eu posso vir para falar dela em outro momento, apresentando-se como complemento do Polo Industrial de Manaus. Seria, portanto, um polo baseado em tecnologias digitais para gerar aplicativos, startups, empresas globais, de tal maneira que a gente possa ter mais esse item nas nossas matrizes econômicas de futuro, mas não de tão futuro para amanhã, para o próximo ano, e nós esperamos isso estar em curso. Quanto às nossas expectativas... Para o Brasil? Para o Amazonas, primeiro. A primeira coisa que eu acho que nós deveríamos, e o governador deveria, era recuperar o planejamento do nosso Estado. Era saber para que rumo nós vamos caminhar, a fim de oferecer para a sociedade uma unidade de pensamento que nos diga em que nós temos que investir esforço. O empresário, em que ele investe? Investe em peixe, investe em televisão, investe em logística, em que ele investe? O estudante, em que ele se forma? Em engenharia, em isso e aquilo, etc. Para o Brasil, nós acreditamos que a primeira coisa que eu diria é que a mudança de poder, a rotação de poder, só por isso já é uma coisa importantíssima. E isso é a condição sine qua non da democracia. Da democracia. É a rotatividade de poder. Se não houver isso, não é democracia. A experimentação de novas rotas para o crescimento da sociedade,
a inclusão de novas agendas, isso tudo é muito importante. Então, eu estou esperando com bastante expectativa esse novos tempos, pronto a contribuir. Não quer dizer necessariamente que nós estejamos convergentes com essa ou aquela escolha, mas o que eu quero dizer, meu amigo, é que o povo brasileiro escolheu e nós, cidadãos, aqueles que pensamos que temos alguma coisa a dizer para quem nos ouve, nós temos que ser aderentes, convergentes, não quer dizer subservientes, com essa proposta que o povo escolheu, a fim de oferecermos a nossa contribuição para esse novo tempo. Claro, eu acho que é dever, tenho certeza que é dever de todo brasileiro contribuir com o crescimento do país, assim como todo a Amazônia, com a região inteira. E a gente está aqui torcendo, esperançoso que isso aconteça de uma forma propositiva e em momento algum dizendo que somos aliados de A ou B, ou que somos subservientes de A ou B. Mas nesse momento a torcida é para que o Brasil entre nos eixos. E o Amazonas principalmente. Professor, e um não entra nos eixos sem o outro, isso não tem dúvida. Professor, foi uma honra recebê-lo aqui, um doutor em desenvolvimento socioambiental, um mestre em engenharia, um consultor do INPA, da UFAM, do governo do estado, da SUFRAMA. São nossos principais organismos aqui, salvo engano. Se tiver algum, ficou de fora. Né? O senhor seja sempre bem-vindo ao BNC, estaremos de portas abertas e as suas considerações finais está livre aí. Tomás, a palavra é sua. O que eu queria destacar é que você destacou esse detalhe no meu currículo, mas eu quero dizer que eu fui caboclo fazedor de roça, de farinha, de plantar maniva e carregar mandioca nas costas. Eu tenho as marcas de quem viveu no mais íntimo da Amazônia, eu tenho marcas da leishmaniose, de ferrada de arraia, de mordida de cobra, eu pesquei, eu fiz todo tipo de atividade que um caboclo pode fazer no interior. E pude vir estudar, me esforçar e chegar onde eu cheguei. Então, eu estou dizendo isso para dizer aos internautas que nos ouvem que nunca desista de estudar, de avançar, de ir adiante. Tenha certeza que se você tiver disposição, você chega aonde você colocar como objetivo chegar. Eu agradeço a atenção de vocês e digo por onde eu passo, na Europa, no Sul, onde eu vou, que a maior honra da minha vida, um dos maiores, daquilo que constrói a minha identidade é o fato de eu ser amazônida. Nada me orgulha mais como cidadão de dizer de boca bem cheia que eu sou amazônida, originário dessas terras, desses rios, cultor dessas matas e apaixonado pela cidade que constitui a nossa Amazônia, inclusive e principalmente Manaus, a cidade onde eu vivo. Conte conosco sempre. Eu conversei com José Alberto da Costa Machado. Nossa conversa franca fica por aqui com o doutor. A gente volta na quinta-feira pelo BNC Play, no YouTube, e pelo site oficial do BNC no Facebook. É uma honra sempre estar com você. Eu lhe espero aqui na quinta-feira, se Deus quiser, e Deus vai querer, porque Ele quer que o melhor para todos nós. Até quinta-feira, um forte abraço em todos.